um jovem pastor, um casal de jovens pastores, e ele me falou que tem 28 anos. Eu creio que isso sirva de incentivo para muitos jovens nossos que estão aqui. Amém. E uma coisa, queridos, eu posso afirmar para vocês: algo chamado caráter. Eu não vim aqui para fazer média. Eu quero ser hoje canal de bênção nesse lugar, na vida dessa igreja. Porque muito antes, quando a gente via escrito na testa que tinha um ministério, isso era óbvio. Esse moço aí sempre me mostrou muito caráter, muita retidão. Sempre foi muito reto. Quantas e quantas vezes ele, passando por situações contrárias, difíceis, me procurava como um amigo, e ali nós conversávamos na minha casa durante algumas horas. Mas ele tinha tudo, querido, para ter chutado para o alto aquilo que hoje é a realidade. Isso aqui, querido, se ele se deixasse ser levado, ele poderia ter chutado para o alto tudo, o seu chamado, o seu ministério, e nada disso aqui estaria acontecendo. Não existiria isso aqui. Porque eu tenho certeza que esse chamado é para eles. Mas em todo tempo, com muito menos idade, não tendo ainda o óleo sobre a cabeça, ele sempre se mostrou homem de Deus. E hoje nós estamos aqui para abençoar sua vida, pastor, da sua esposa, da sua igreja. Mas o quanto você abençoa a nossa, né? E tem uma história muito interessante aí, porque hoje tem aqui o Marcão na bateria. Eu não sei nem que geração é o Marcão, só para você ter uma ideia. Porque nosso ministério começando, engatinhando ainda, compramos uma bateria, apareceu lá em Mendes uma bateria, nosso ministério começou lá, apareceu lá uma bateria e nós compramos a bateria. Uma dificuldade para comprar aquela bateria, compramos. A bateria estava na caixa ainda, tinha sido usada poucas vezes. Compramos a bateria, mas não tinha baterista. E nós colocamos ela lá no lugar, como essa aqui está armada, colocamos lá. Na hora o senhor vai levar o baterista. Só que o baterista não aparecia. O que apareceu foi um maluco. Maluco mesmo. E ele fazia tudo o contrário daquilo que a gente imaginava como um levita. Cara, esse cara não é possível. E ele ficou ali por algum tempo, depois ele sumiu. E um belo dia o pastor Gleidson falou assim: pastor, eu queria ofertar, queria ir lá ensinar a bateria lá. Quem sabe aparece um baterista lá. Puxa, você vai fazer isso? Vou lá no sábado, tal, de tarde. Você marca lá com a turma? Marco. E falei com a galera que tinha, pouca gente ainda que tinha. E a minha esperança era, eu estava igualzinho no que eu vou pregar aqui, né? Olhando para um e falando: esse é o baterista da igreja. É esse camarada, esse cara tem todo o perfil de baterista. Ó, irmãozão, ó, vem um irmão aqui, vai ensinar bateria, não sabe, queria muito que você viesse, que eu tenho certeza que você vai pegar isso aí de moleza. Ele foi, eu não fui nesse dia. E aí quando ele voltou, eu falei: e aí, o fulano tal, foi bem? Não perguntei nem pelos outros. Não foi muito bem não, pastor. Gleide sempre foi muito educado, né? Muito gentil, eu sempre fui explosivo. Ele ficou meio sem graça para dizer para mim que o que eu imaginava foi péssimo. Oh, mas teve um garoto lá que, rapaz, ele pegou o negócio bem pra caramba. E quem que foi? Oh, deu as dicas, eu falei:
possível. Era o Vinícius, cara. O Vinícius era um cara que a única coisa boa que ele fazia é que ele ia com a camisa do Fluminense. Mas ele viajava na maionese. É porque eu acho que naquela época esse negócio de joguinho no celular não estava tão em alta como é hoje. Porque senão eu acho que ele só ia lá para jogar só. E ele ficava lá olhando, viajando, nas raras vezes que ia. E eu vou te ser sincero, queridos, eu não tive fé, eu não acreditei, porque o cara viajava muito. Tá bom. E ele continuou a ensaiar, a treinar. Um belo dia eu fui num ensaio lá de louvor. O ensaio lá era a pastora Margarete, pastor Elu, Rezilda. E o pastor Léo no violão. Acho que não tinha nem o Xande ainda na guitarra. E aí o pastor, não, tinha o Xande na guitarra. E aí o pastor Léo chegou perto de mim. Pastor, será que o senhor poderia dar uma oportunidade para o Vinícius, só para ele mostrar o que ele aprendeu com o Gleidson? Então não era um pastor, né? Tinha só o chamado. Eu vou ser sincero, querido, eu não tive boa vontade, mas pastor Léo também, né? Muito educado e tal. Tá tudo certo, querido. Vai. E aí começou aquela unção. Eu sei que eu estava sentado assim, descosta para a bateria. Quando aquele menino pega na bateria, eu olhei para ver se era ele mesmo. Eu falei, acho que trocaram, acho que o Gleidson foi para o lugar dele. Era o Vinícius. Querido, aquele dia foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Uma manifestação tão grande de Deus, algo tão tremendo. E eu olhei e não acreditei, e a unção veio de tal maneira que as pessoas começaram a encostar na parede para não cair debaixo do poder do Espírito Santo. E eu me lembro que eu fui até ele, e ele lá me olhando assim, cara de bobo. Nem ele sabia o que estava acontecendo. O cara nem aceitar Jesus tinha aceitado, querido. Vem cá, querido. Quer aceitar Jesus? Agora? E eu falei, esse cara vai falar que não está preparado. Quero. Quer mesmo? Não quero. Então, repete aí. Fez a confissão. Falei, cara, não é possível. Falei, aqui. Aí eu fui, aí o senhor falou do batismo. Aí eu voltei. E ele está lá em pé, ficou em pé lá, olhando assim. Aqui. Mas para tu participar do louvor, tu tem que ser batizado. Tu quer ser batizado? Quero. Irmão, quando eu botei a mão na cabeça dele, ele... Eu falei, Deus. Uma semana depois, se batizou, e hoje, irmão, eu não sei nem quantos bateristas tem, sem contar os que estão chegando. A bênção que é. E iniciou com você. Hoje é um monte tocando violão, tocando guitarra, cantando, chegando um monte de jovens, mas o quanto você tem participação nisso aqui. Esses meninos, é impressionante que em Vassoura a maioria é jovem, só se levanta jovem. Entendeu? O mais velhinho é eu, que nem insisto, eles estão doidos para me tirar fora. Entendeu? Eu entro e eles ficam assim aqui, ó. Puf, puf. Entendeu? Estão doidos para eu pular fora. E eu estou doido para pular também, entendeu? Mas eu louvo ao Senhor por isso. E tem tudo a ver, querido, aquilo que a gente vai ministrar com vida desse pastor, dessa igreja, de tudo aquilo que está iniciando. E é muito bom, né? Falar de autoridade e poder. Mas será que o Senhor dá autoridade e poder para qualquer um? Será que está aberto para todo mundo autoridade e poder? Será que está? Me responde aí. A autoridade está para todo mundo tem autoridade, todo mundo tem poder de Deus. É muito bom, querido, eu quero muito que os meus jovens da minha igreja, tirem isso aqui como um exemplo.
Porque a gente vive pregando, vive ministrando e vive falando para você, ó, está escrito aqui. Está escrito aqui. E eu sempre falei, o meu grande sonho é um dia consagrar um jovem ou uma jovem a pastor, a pastora. Mas tem que ter caráter para isso. Não importa a idade. Tem que ter caráter. Não adianta ungir por ungir. Ungir e depois fazer um monte de besteira. Tem que ter retidão. Eu não tenho o hábito, não acho isso uma coisa certa, mas alguns irmãos, a gente fica doido para que ele fosse do nosso ministério. E você sempre foi um, né? E eu nunca enganei, nunca te enganei, que eu sempre fui sincero, mas rapaz, se eu pudesse, eu dava bem uma pescada lá no aquário do pastor Francisco na época. E teve quase isso acontecendo, né? Quase. Quis o Senhor que o rumo fosse diferente daquilo que a gente queria. Autoridade e poder só é dado aos escolhidos do Senhor. Autoridade e poder só é dado aos escolhidos do Pai. Não importa, querido, com quanta idade você tem. Quando você tem um chamado, querido, o óleo já foi derramado antes de você vir, antes de você nascer, antes de você aparecer nessa terra. Independente da idade. Alguns são mais rápidos, outros menos rápidos. É tudo no tempo do Senhor. Mas não ache, querido, que foi fácil chegar aonde ele chegou. Não foi fácil não, querido. Muitas barreiras se levantaram. Se hoje existe autoridade e poder, se hoje existe um ministério visível aos olhos humanos, teve que pagar um preço por isso. Teve que passar por batalhas. E teve, acima de tudo, de acreditar no seu chamado. Sempre acreditou no seu chamado. Sempre. Desde a época que eu o conheço, ele poderia até ter motivos para dar uma beliscada lá no mundo, para fazer o que não devia lá no mundo, mas sempre foi muito reto. E eu quero hoje que você preste bastante atenção na palavra, para que você também tome posse do teu chamado, do teu ministério. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos estar no seu. Quando a gente fala seu, minha igreja, é força de hábito. Porque a gente sabe que é a igreja do Senhor. 1 Samuel capítulo 16, uma passagem muito conhecida. Eu vou fazer igual o Luiz Hermínio, estou sempre pregando a mesma coisa. E vocês me suportem em amor. Né, Felipe? Felipe. 16. Eu estou fazendo um tour pelas igrejas. Pastor Ramires, pastora Rosana. Sábado foi muito bom. Eu não sei como é que vocês não se perdem naquele lugar. É muita rua. Eu falei, acho que a gente está perdido. Você estava na van? Não, você estava de moto, né? Rapaz, é muita gente, né? Engenheiro pedreiro, é muita gente, muita. Eu falei, rapaz, entra numa rua, sai mais. Foi maravilhoso, foi muito bom. Hoje é aqui e sábado que vem lá em Vassouras, né? Festa de Pentecostes. Eita, tudo que a gente gosta, Pentecostes é com nós mesmo. 1 Samuel capítulo 16. Deus quer você. E depois, querido, que Ele tiver você, Ele vai abrir as comportas do céu e vai derramar autoridade e poder. E aí o diabo sabe disso. E o diabo não gosta de crentes que tenham autoridade e que tenham poder.
diabo não gosta. Porque ele sabe, querido, que quando ele encontra um crente que tem autoridade e poder, ele vai sofrer. Ele vai apanhar. E ele prefere aqueles crentes, querido, que são frequentadores de igreja, mas que não estão interessados em ter autoridade e poder. Mas eu costumo dizer, pastor, que tem determinadas pessoas que Deus não deixa ele usar o livre-arbítrio. Tem determinadas pessoas que o Senhor olha lá de cima e fala assim: é esse aí, é essa aí. E ele não dá a chance de usar livre-arbítrio. Ele simplesmente escolhe e não tem outra escapatória. Ou segue, ou segue, ou segue. Ou serve ao Senhor, ou serve ao Senhor, ou serve ao Senhor. Eu tenho a certeza que tem muita gente aqui, talvez nem tantas, mas tem algumas pessoas aqui, que o Senhor não deixa que você tenha outra escolha, a não ser Ele. E aqui a gente vai ver um, chamado Davi. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. O Senhor não pediu conselho. O Senhor, quando mandou o profeta, já tinha a certeza daquilo e de quem ele queria. Era certeza absoluta do Pai. Esse chamado de Davi não começa aqui em Samuel, 1 Samuel capítulo 16. A palavra diz, querido, que esses nascem lá em cima. Antes de ser formado no ventre da mãe, ele diz o quê? Eu já te conheci e já tinha consagrado. Agora todos os homens vão ver aquilo que Deus já sabia, Deus tinha certeza. Então ele envia o seu profeta. Quando Deus te enviar, querido, profetas do Senhor, quando Deus falar, faça sem medo. Isso é uma coisa nossa, né? A gente está sempre com receio, sempre com receio. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Como vai ser? Querido, se você é servo, vai, o Senhor está te enviando, vai, porque é Ele que vai fazer através da sua vida. Ele tem certeza, Ele não está em dúvida, Ele tem certeza. E se Ele está enviando você, querido, é porque Ele te conhece também. O Senhor enviou Samuel. 2. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. O Senhor já tem todas as estratégias. Que é a estratégia, querido? Jeová. É Ele. 3. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo e perguntando: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Está escrito na testa, mas não é todo mundo que sabe ler. Senão, querido, amanhã vai ser uma festa. Tu está gostando de uma menina, aí tu chama ela: ô gatinha, vem cá, pera lá, deixa eu ver. Rapaz, o pastor falou que está escrito na testa. Deixa eu só olhar para você. Vem cá, vem cá. Deixa eu ver. Dá licença, só um minutinho. É espiritual o negócio. É
escrito, hein? Está escrito que você vai me namorar. Não, não é isso. Está escrito, querido, mas não é para todo mundo, não. Autoridade e poder não é para qualquer um. O que está escrito, querido, é só para aquele que tem o discernimento. E vai saber e entender o que realmente está escrito se você tem um chamado. Porque tem gente, querido, que descobre que tem um chamado hoje e amanhã já quer assumir aquilo. Por gentileza, querido, as mães dessas crianças, pede elas para sentar com vocês. Nossa, de vassouras, por gentileza. Que acaba atrapalhando e tirando a atenção. Por gentileza, pede para entrar e sentar com vocês. Então, queridos, não é para qualquer um. E você vê que muitas das vezes até o profeta é confundido. Só não existe confusão com Deus. Por que quando Samuel viu Eliabe, ele achou que ele era rei? Porque Eliabe era guerreiro. Eliabe era soldado. Tinha um porte, tinha uma aparência. Mas a pior coisa que tem é julgar pela aparência. E o Senhor chamou a atenção de Samuel por causa disso. Ele já tinha pego já o chifre com azeite e já ia derramar sobre a cabeça dele. E como isso tem acontecido, não é, pastor? Está se ungindo a moda 3 pancadas. Qualquer um com cara de super crente já acha que é pastor, já acha que é pastora, já quer ungir, já quer derramar o óleo, sem antes conhecer, porque o Senhor diz que eu vou conhecer pelos frutos que Ele está dando. E eu não acredito, querido, que quem tem chamado não dê frutos. Se tem chamado, vai dar fruto. No tempo certo vai dar frutos, querido. Porque primeiro ele recebe a semente, para que logo depois ela venha germinar. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Como é que Deus pode confiar num homem e numa mulher assim? Como é que Deus vai confiar num homem que está sempre caindo? Ele é misericordioso? É, querido, te levanta quantas vezes for preciso. Mas não espere, querido, que Ele venha confiar o ministério na sua mão até que você tenha maturidade suficiente para ficar de pé. Porque o ataque vai vir. Isso você pode ter certeza que vai. Vamos lá, rapidinho. Porém o Senhor, no 7, porém o Senhor diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, a qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém o Senhor disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Esses 3 primeiros filhos, querido, eles eram soldados do exército de Saul. Todos eles tinham um porte e poderia muito bem ser confundido com o rei. O Senhor sabe tudo a nosso respeito. Ah, o fulano não veio, rapaz, ele perdeu a bênção. Quando Deus quer fazer, querido, Deus vai lá na casa dele, pega ele ou leva a bênção até a casa dele. Ah, querido, quando Deus quer fazer, meu irmão, não precisa da mãozinha do homem. Você pode ter certeza que a gente só está pregando aqui hoje para quem está aí. As poucas cadeiras vazias que tem aqui, querido, você pode ter certeza que não é para elas que a gente está pregando. Ah, o fulano perdeu nada, querido. Fica tranquilo que o que é dele está guardado. Na hora certa vai chegar e ele vai receber aquilo que é de Deus. Hoje é para você. Glória a Deus. Aleluia. Então Jessé fez passar 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo.
pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. A honra. Olha a honra. Olha como é que Deus honra os seus escolhidos. Vamos chover no molhado, querido, né? Já que está chovendo. O Senhor trabalha por princípio, um desses princípios é honra. Fica tranquilo que no tempo certo, no momento certo, na ocasião certa, Deus vai te honrar. Como tem te honrado, meu irmão? Como tem te honrado? No tempo certo, né? O inimigo achou que tinha vencido a batalha, que tinha te humilhado bastante. Olha aí, no tempo certo, olha você aí. E outra coisa que eu quero te dizer, irmão, alguns são pastores, mas se não tiver sido derramado o óleo lá em cima primeiro, eles não são reconhecidos. Não são reconhecidos. Mas quando Deus derrama o óleo lá em cima primeiro, antes de ser derramado o óleo aqui, as pessoas já te reconhecem como pastor, que era o teu caso. Ninguém se espanta. Quando unge pastor, ninguém se espanta. Não, por quê? Ah, esse aí já era pastor mesmo, esse aí não tinha jeito. Essa aí já era pastora mesmo, não tinha jeito. Conquistou primeiro lá no céu. Foi gerado primeiro lá no céu. Olha, ninguém se assenta à mesa até que ele chegue. Vamos lá? 13. Tomou Samuel, 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. O profeta não sabia quem era. O profeta nunca tinha visto ele. Deus sabia quem era. Deus sabe quem você é. Deus te conhece, sabe onde você mora, conhece a tua aparência, sabe tudo sobre você. Antes dele, quando ele entrou, o Senhor falou para o profeta: esse aí, ó. Olha como é que ele já tinha experiências com o Pai, já tinha uma vida com o Senhor. 3. Tomou Samuel chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Não estava sozinho, né, querido? A partir daquele momento veio o Espírito Santo. Vai fazer a obra sozinho, não. Faz com a força do teu braço, não. Quer alguma coisa, querido? Convida o Espírito Santo. Aprenda a depender do Senhor. Mas você acha que as coisas acabariam ali? Que dali para frente, querido, ele foi ungido pelo Senhor. O Senhor sabia quem ele era. E logo depois o Senhor então derramou autoridade e poder, e ele virou um super rei. E estava tudo certo. Não, querido. Uma coisa você pode ter certeza: todo escolhido ele passa por algumas batalhas. E na vida de Davi, querido, como na vida de muitos, e talvez esses muitos estejam aqui, ou alguns desses muitos estejam aqui, uma das primeiras batalhas de quem tem chamado, principalmente para isso aqui, para reino. A primeira batalha começa na sua casa. Primeira batalha começa na sua casa. A primeira batalha de Davi não foi com o gigante. A primeira batalha dele foi na sua própria casa. A palavra diz que Jessé tinha 7 filhos. Jessé não tinha 7, Jessé tinha 8. Mas ele apresentou para Samuel somente 7. Alguns historiadores dizem até que Davi tinha 2 irmãs. Alguns dizem que era só por parte de mãe, mas que ele também tinha 2 irmãs. Mas aqui ele apresenta somente 7 filhos. Ele não deu a chance, querido, para esse filho Davi estar ali também junto com seus irmãos.
Nem o pai acreditava em Davi. O pai acreditava nos 7 filhos, mas em Davi ele não confiava. Ele talvez tinha aquele filho, esse aí, isso aí não serve para nada não. Esse aí, isso aí, cara, para rei, não precisa nem chamar não, porque isso aí só sabe cuidar de ovelhas. A primeira dúvida, a primeira batalha começou na sua casa mesmo. O desprezo do seu pai. Talvez, querido, o desprezo da sua mãe, que não fala da mãe aqui. Mas tinha mãe, com certeza que tinha. O desprezo dos seus irmãos. Porque qual foi o irmão que falou assim? Rapaz, falta Davi. Todo mundo desprezava o cara. Na casa toda, querido, uma casa cheia, uma casa com família grande. Ninguém lembrou do cara, o cara era um zero à esquerda mesmo. E você vai ver, querido, que quando ele é ungido rei, os irmãos se revoltam ainda mais com ele. Primeira batalha começa na sua casa, você sabe por quê? Porque o diabo também conhece a palavra. E o diabo, ele é legalista. Aonde existe uma legalidade para ele, ele está agindo. É um advogado, querido, estudando o Código Penal. E o que ele está procurando ali? Ele está procurando as brechas que a lei deixa para que ele ali possa obter vitória. Satanás é a mesma coisa. Ele estuda a palavra para que através disso aqui ele tenha legalidade na nossa vida. Pastor, o diabo ele tem mais conhecimento da Bíblia que muitos crentes? Com certeza que tem. Ele só não tem uma coisa que nós temos. E o que é? Revelação. Revelação ele não tem. Por quê? Revelação só para quem é filho. Rapaz, eu leio a Bíblia e vou sono. Eu não leio a Bíblia, hein? Se tu não lê. Pastor, minha mãe ficou 4 dias com insônia. Sabe qual foi o remédio que minha tia passou? Eu leio a Bíblia. Aí. É a Bíblia que vai dar sono. A sua tia é crente? Há uma crente indicando para outra que tem insônia. Leia a Bíblia. Viu? Captou a vossa mensagem? A crente indicando para outra crente com insônia. E a Bíblia? Isso é tiriqueada. Isso é melhor que Lexotan, diazepam. Tu toma, vai ler um pouquinho. Irmão, se dá sono. Agora o sujeito ele quer ler a Bíblia 2 horas da manhã, deitado na cama, né, coberto, com uma chuvinha desce, um barulhinho. Ele quer ler a Bíblia e não acha que não vai dar sono. Meu irmão, se dá sono de noite, lê de dia. A gente sempre fala lá em Vassoura, novela não dá sono, né? A novela não deixa dar sono de jeito nenhum. Viu? Ela podia ter receitado. Aqui, você quer ter... Vai ver Salve Jorge. Não, lê a Bíblia. Depois quem aceita é nós. Falaram que a gente era aceita, pastor. Lá, estão falando. Sabe por quê? A gente apaga a luz quando vai louvar. Vão falar que tu é também. A gente aceita mesmo. Pode levar prostituta, pode levar jovem de bermuda, de brinco na orelha. Leva mesmo que a gente aceita. A primeira coisa, querido, que a gente consegue enxergar aqui é que quando Davi sempre foi muito servo. Porque eu quero colocar algo aqui, tanto para a nossa igreja, quanto para a igreja de vocês, que às vezes, querido, acontece algumas coisas nas nossas vidas, que aquilo quer causar um trauma dentro da gente, uma ferida. E o diabo parece que todo momento ele está sempre enfiando o dedo ali naquela ferida para que ela continue sangrando.
Porque ela não quer ver ninguém curado, sarado. Então, queridos, algumas pessoas carregam trauma de infância. E se a vida machucou muito, ele vive melancólico, reclamando, desanimado, triste. Vou falar uma coisa para você, querido. Você tem duas alternativas. Você pode continuar o resto da tua vida melancólico, reclamando: ah, Deus foi mal comigo. Eu conheci um rapaz, que ele estava de mal com Deus. Eu acho que agora ele não está mais não. Eu acho que ele tem recebido tanta pancada porque ele achou que o Deus tinha matado o pai dele. Ele não queria saber de crente, de palavra. Você tem uma alternativa, querido, de levar isso para o resto da tua vida, essa ferida sangrando, morrer com essa ferida sangrando e não ter a oportunidade de conhecer Deus. Você tem uma outra oportunidade de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Não é, meu irmão? Era você que era para estar contando isso aqui. A vida também foi cruel comigo. Também foi cruel. Até conhecer o Senhor, era só murmuração. Só murmuração, está sempre reclamando, tudo ofende, qualquer coisinha ofende. Vai para a igreja, querido, com uma palavra tremenda e às vezes um fato, aquilo aborreceu. Você pode, né? Mas o Senhor está falando para você: acabou, vamos embora, vamos, levanta aí, eu te ajudo. Sacode a poeira, esquece o passado. Olha aqui, ninguém senta à mesa até que ele chegue. O desprezado, aquele que ninguém dava atenção. Então Deus fez que antes que sentassem à mesa, agora vocês vão esperar ele. Aquele que vocês não honram, Deus estava honrando. Deus estava honrando. Não importa, querido. Não importa, essa batalha vai começar. Você sabe por quê, querido? Porque existe uma palavra que diz que o meu ministério começa na minha casa. A palavra lá em Timóteo, se eu não me engano, ela diz que se eu não sei governar minha casa, eu não vou saber governar as coisas de Deus. Por isso o diabo queria passar a perna em você. Aí, ó, a bênção lá. Escolheu certinho. O de Deus é assim mesmo. Então Satanás criou uma situação na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, dentro da sua casa, para que Davi fosse melancólico, para que Davi vivesse reclamando, para que Davi vivesse falando mal do pai dele. Davi poderia, se fosse outro, chegar: pô pai, tu é um vacilão, né? Tu apresenta todos os meus irmãos e me deixa de fora. Só me chamou porque o Senhor queria assim. Porque pela tua vontade eu não seria rei. Em momento algum ele reclama. E outra coisa, ele foi ungido rei e ele sabia que ia acontecer no tempo de Deus, na hora de Deus. Ele continuou sendo pastor das poucas ovelhas do seu pai. Sede fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. Aleluia. Glória a Deus. Davi, quando o pai manda que ele vá até onde os irmãos estavam, os irmãos que eram guerreiros, que eram soldados, que eram corajosos, que participavam de grandes batalhas. Davi, querido, foi muito humilde. Eu não vou, não, sou rei, eu não posso ficar fazendo mandato assim, não posso. Não, eu sou rei, eu não faço qualquer coisa não, agora eu sou rei.
Não, ele continuou, querido, fazendo o que ele estava fazendo da mesma forma, com a mesma dedicação, preocupado em guardar aquelas poucas ovelhas para elas não serem atacadas. Ele continuou sendo fiel. Ele não deixou que aquele chamado, que aquele óleo mudasse ele. Ele continuou sendo Davi. Se tem alguma coisa para mudar, querido, vai ser no seu caráter. A sua personalidade tem que continuar mesmo. E aquilo que for mudar, querido, no seu caráter, é para o teu bem. É para que tu seja ainda mais bênção, não menos bênção do que tu é. Porque se o óleo traz soberba, esse óleo não é de Deus. Se o poder e a autoridade traz soberba, poder e autoridade não é de Deus. Primeira batalha que ele tinha que vencer na sua casa, ó, fez. Sei qual é o pastor, acho que era o Yosef Akiva. Ele estava pregando e ele dizia assim: o diabo conhece teu ponto fraco. E eu em casa falava assim: ele só não conhece o ponto forte, porque ele não sabe até onde Deus pode fazer. Aleluia! É infinito. Mais à frente, querido, onde é que o diabo queria pegar Davi? Sua casa. Adulterou, foi um homicida, errou, mas continuou sendo Davi. E quando o diabo falou assim: agora o Senhor vai tirar a coroa dele, agora o Senhor vai colocar a mão na cabeça dele para tirar a coroa da cabeça dele. Não. O Senhor deixou que ele fosse punido, que ele colhesse aquilo que ele plantou. Mas a palavra diz que os dons são irrevogáveis. Deus não é homem, querido, que dá e se ele fica brabinho, ele tira. Se ele está com raiva, ele tira. É igualzinho um casamento quando acaba. É igual um noivado quando acaba. Um namoro quando acaba. Ó, eu te dei um anel e esse anel custou R$1.000. Tu não quer nada comigo não? Então me devolve o anel. Ó, eu te dei um celular. O celular custou R$500. Pode me devolver. Manda pra cá. Casamento quando termina, ó, aquela casa lá eu ajudei a fazer, eu quero, vamos ver aí. Esse carro aí, tu me dá pelo menos os pneus dele, o volante. Deus não, querido. Uma vez que ele deu, tá dado. A palavra diz que é irrevogável, não volta atrás. O Senhor não volta atrás. Aquela profeta, aquele profeta, aquela profetisa que caiu, que por algum motivo achou que perdeu os dons. Meu irmão, isso é bíblico. Não perdeu não, está com ela. É Satanás que não deixa aquela luz, porque ele vem para acusar, ele vem para humilhar, para envergonhar. Quem perde a credibilidade é o homem. O homem que passa a não acreditar mais. Mas uma vez dado, querido, Deus não toma. Deve ser por isso que ele escolhe ele pessoalmente. Não manda nenhum anjo escolher, não faz uma reunião de anjos. É ele, é a Trindade que escolhe. A segunda batalha, querido, é na carne. Essa dói. Eu queria que você fosse lá em Juízes. Você vai abrir 3 vezes aí a Bíblia só. Tá? Juízes. Tá aí. Presta bem atenção numa coisa. Antes de Samuel aí. Juízes capítulo 16. Também.
Juízes capítulo 16. Volta um pouquinho a sua Bíblia que você encontra. Uma das batalhas daqueles que são chamados, são escolhidos de Deus, não chamados, escolhidos, porque muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. É na carne, e a carne berra. Não berra? Hã? E berra alto, né? Ela é teimosa. É igual criança, aquelas crianças mal educadas, que quando quer alguma coisa faz pirraça. Não foram pais suficientes para ter autoridade, e aí deixa o filho fazer pirraça quando quer alguma coisa. Ao invés do pai mandar no filho, é o filho que manda no pai. A carne às vezes é a mesma coisa. Se você não tiver autoridade com ela, ela vai fazer pirraça. E enquanto você não satisfazer ela, ela não para de berrar. Sabe por que ela está berrando? Sabe por que ela está falando mais alto que você? Porque hoje ela tem mais autoridade que você. No dia que você realmente reconhecer a tua autoridade, ela para de berrar na hora. Glória a Deus. Vai eu fazer pirraça com meu pai e com a minha mãe. A minha socorro não comia. Você é separado, querido. E o Senhor está dizendo lá em Isaías 58 que o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. A carne quer satisfazer os seus desejos. Outro escolhido de Deus, Sansão. Aonde é que nasceu o chamado de Sansão? No alto, no céu. Tinha tudo, querido. Deus estava o chamando também para ser cabeça, também para liderar. Mas ele não conseguiu dominar a sua carne. 16, 19. Juízes capítulo 16, versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam a um moinho no cárcere. Não acho você que Deus não vai deixar você quebrar a cara. Mesmo os escolhidos, querido, Deus deixa que você quebre a sua cara. Porque tem muita pessoa, muita gente, querido, que só aprende quando ele quebra a cara, quando ele se dá mal. E não era de hoje que o Senhor vinha avisando a Sansão. Ele sabia o que podia e o que não podia. Você sabe o que pode e o que não pode. Não precisa nenhum pastor falar, querido. Você sabe o que é errado. Você sabe o que é certo. Você só faz quando você quer fazer. E quando você quer fazer, não tem pastor, não tem pregação, não tem culto, não tem reteté, não tem nada que vai te impedir. Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando quis pecar, pecou. Quando ia para a guerra, perguntava ao Senhor: devo ir? Devo subir contra os filisteus? Mas quando ele quis pecar, ele deixou Deus de lado. Ele não queria conselheiro. Quando você quer pecar, você não precisa de conselheiro, né, querido? Pelo menos do Senhor não, né? Você só aceita conselheiro das trevas.
amiga e amigo para te buzinar no ouvido aquilo que não presta. Aquilo que a gente vive pregando, o mal que eu não quero, esse eu faço. Era Sansão. Cara com chamado, cara com ministério, mas o mal que ele não queria, ele estava sempre dando uma beliscada lá. O diabo veio e dominou, querido. E você sabe o que o diabo usou? Um falso amor. Um falso amor, querido. Porque até então ele tinha casado com outras mulheres, mas aquela mulher em especial, ele começou a gostar dela. Usou essa arma, querido, um falso amor, e dominou. E quando você deixa a tua carne te dominar, querido, ela vai te cegar, ela vai te amarrar, ela vai te dominar, ela vai te aprisionar. Para chegar até lá onde Deus quer que você chegue, vigia com a tua carne. Pecado não é vitamina. Pode resistir sim, querido, resiste sim. Diga não, eu não quero, eu não vou fazer, eu não vou. Tem autoridade, querido. A tua carne não pode falar mais alto que a autoridade que você tem. Corre para os braços do Pai, querido. Enquanto Sansão estava tentando resolver as coisas com a força dele, naquele momento ali ele caiu do cavalo. Ele se perdeu. Por quê? Porque ele nunca dependia do Senhor. Ele não sabia o que era depender do Senhor. Ele só sabia depender dele mesmo, da força dele, que ele achava que ele tinha. Você vai ver que daqui até lá atrás, ele não fala com o Senhor, ele não pergunta ao Senhor, ele não tem vida com o Senhor. Naquele momento o Senhor falou: agora tu vai ter que depender de mim. Agora eu preciso te dar uma lição. Vença a carne. Para você chegar até onde Deus quer que você chegue, querido, vença a tua carne. Uma outra batalha, a espiritual, a pior de todas. Batalha espiritual. Por que a pior de todas, pastor? Porque essa você não vê. Com os olhos carnais você não enxerga. É uma luta desigual. Essa não tem como você lutar com a força do teu braço, porque é o inimigo que você não está vendo. E eu uso muito uma palavra em Lucas, capítulo 22, quando o diabo chega para o Senhor. Pedro estava iniciando, Pedro estava dando os primeiros passos, tinha um chamado tremendo para Pedro. O ministério de Pedro era muito grande. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então o diabo sabia que naquele momento ele era um vacilão. Ele estava sendo preparado por Deus. Então o diabo manda que Deus o peneire. Porque o diabo sabia que ele não ia passar nesse teste. Eu sempre prego isso. A batalha espiritual estava ali. O próprio diabo falando para Deus: ó, esse é cara que você escolheu, isso aí é um nada. Isso aí é vacilão, isso aí passa ele pelo teste. O teste da peneira, querido, e do trigo era um processo doloroso. O diabo quer ver a gente sempre sofrendo. Por isso ele adora quem é melancólico, quem vive reclamando, vive cabisbaixo, qualquer coisinha te ofende. Ele adora essas pessoas. Ele está sempre vencendo essas pessoas. Está sempre de mau humor. É crente, querido, mas parece que não é. Qualquer coisinha, um esbarrão do irmão já é o suficiente para ficar de mal. Adora estar de mal. Chega até a dar o dedinho, dá o dedinho aí. Estou de mal.
Tem sempre um probleminha, tem sempre um tititi, tem sempre uma fofoquinha. Já falou, ó, passa esse cara aí, porque duvido que ele passa. E o processo era o seguinte: pegava o trigo e cortava o trigo. Pegava uma peneira, botava-se um pano por debaixo da peneira e ali batia o trigo na peneira. Processo doloroso. Processo doloroso. Que ele sabia que ele não ia passar. Tem um monte de coisa que o diabo está falando para Deus: ó, faz um teste com ele. Faz um teste com ele. Deus está fazendo um monte de teste com vocês, jovens. Por isso, quando eu falo com vocês, vocês acham que vocês estão enganando o pastor Cleber? Vocês estão enganando a si mesmo. Namora bastante escondido. Pode namorar. Beija bastante escondido. Pastor Cleber está aqui? Ai, não vai saber, estamos longe, no escurinho. Tem um Deus que conhece. Tem um Deus que sabia onde estava Davi. Nesse momento tu quer ser encontrado, mas na hora que tu está na furada, aí tu quer esconder dos olhos de Deus, né? Ser encontrado para colocar a coroa na tua cabeça, show de bola, o Senhor vai me achar onde eu estiver. Mas na hora que está fazendo as coisas erradas, aí não quer ser encontrado por Deus, não. Aí está achando que Deus não está vendo. Quando tu está passando por perigo, Deus não vai ouvir, pai, não! Tu está perdido, querido, tu está no deserto, atravessando um deserto sozinho. Senhor, por favor, fica com a gente, me dá direção. Mas quando a parada é errada, né, querido? Hã? Quando a luzinha do Espírito Santo já acendeu, perigo. Perigo, perigo. Tu está vendo que é perigo, né? Mas duvido. O homem segundo o coração de Deus fez. Ele estava lá com as ovelhas. Então o Senhor não viu ele também adulterando? Então o Senhor não viu o que ele estava fazendo? Uou. Ei, o que você quer? Eu estou dando hoje um exemplo de um grande homem de Deus que está aqui. O Senhor diz assim: honra quem tem honra. Não adianta só chegar e querer, não. Não adianta só invejar, não. Vai passar pelo mesmo processo. Quer? Vai passar pelo mesmo processo. Tem chamado? Vai passar pelo mesmo processo. E no meio desse processo, querido, não murmura, não. Não reclama, não. Porque é aí que não vai acontecer mesmo. Aprenda a esperar, querido. Aprenda a esperar as coisas de Deus, vir o tempo de Deus.